no livro de Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2 apenas. Você que tem a sua Bíblia, pode acompanhar conosco, enquanto as crianças podem também se retirar para o momento do seu ensino, do culto, lá nos fundos. Lucas capítulo 4, verso 1 e verso de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Queria colocar nesta oração a vida da Michele, que não está bem de saúde. Primeiro foi o Pablo, agora está a Michele. Nós vamos orar para que Deus possa restaurar a vida dela, também a vida do seu Nédio, que é o pai do Ricardo Mescolotti. Vamos orar por ele, para que o Senhor possa também abençoá-lo e restaurar sua saúde. Oremos ao Senhor. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui esta noite. Pedimos a tua bênção, a graça e a alegria do Senhor sobre os corações. Pedimos que o Senhor trabalhe na vida destas pessoas, ó Deus, que foram mencionadas essa noite. Senhor, abençoe a vida da Michele, para que ela tenha, ó Deus, a saúde restaurada completamente. Estenda as tuas mãos sobre a vida da tua filha. Pedimos também a tua bênção sobre a vida do seu Nédio, ó Pai, que está naquele hospital, Senhor. Estenda as tuas mãos para abençoá-lo, para restaurar-lhe a saúde. Colocamos a vida da Leiliane também nas tuas mãos. Tu conheces o problema da sua filha, ó Pai. Aquilo que é impossível aos homens, para ti tudo é possível. Nós oramos a ti, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre a vida dela ali em Maringá, Senhor. Estenda as tuas mãos poderosas para restaurar a sua saúde. Ó Deus amado, pedimos que agora, Senhor, a tua palavra possa falar ao nosso coração. Dá-nos direção do Espírito Santo, dá-nos sabedoria do alto, dá-nos, ó Deus, a graça dos altos céus, para entendermos a tua palavra. Ó Deus, aqueles que nos acompanham pela internet também, Senhor, estenda as tuas mãos para que todos possam entender a tua palavra, ó Deus, e colocá-la em prática na nossa vida. Nós pedimos a graça do Senhor, a unção do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, ó Deus, que aqui estamos. Que o poder do Espírito Santo venha fortalecer a nossa vida, venha renovar os nossos corações, venha agir na nossa alma. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tenta esfriar o nosso coração, tudo aquilo que tenta tapar os nossos ouvidos para não ouvirmos a tua palavra, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus, e que a graça do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre as tentações a esta geração, parte 2. Eu comecei a falar nesta
série de mensagens, domingo passado, tentações a esta geração. E na semana passada nós vimos, e você que não esteve presente, pode pegar depois a mensagem para ouvir, está na internet. Então, na mensagem passada, nós vimos a condição da nossa geração e a necessidade de oração e jejum para combater a casta que veio sobre a nossa sociedade. Então, nós temos, como vimos no domingo passado, uma casta maligna que age sobre a nossa sociedade e precisamos de oração e jejum para combater esta casta. E aí falamos sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo para enfrentar as tentações desta geração. Ou seja, se não formos cheios do Espírito Santo, não temos como enfrentar as tentações e vencer as tentações em nossa geração. Vimos aqui o texto que Jesus foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado nas águas. E vindo do Jordão, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Não há como vencer a tentação se não formos cheios do Espírito Santo. E aí, uma irmã que assistiu à pregação me fez uma pergunta: como eu posso ser cheia do Espírito Santo? E aí então eu decidi aumentar uma mensagem na série. E a série, que seria de 3 mensagens, agora passa para 4 mensagens. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e ver o que é que Deus quer falar com a igreja. Então, dentro desta série, Tentações a esta geração, hoje eu vou falar sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo e como ser cheio do Espírito Santo. Não adianta a gente criar os temas e as pessoas que ouvem, mas como é que eu faço para chegar lá? Então a mensagem desta noite não é uma receita pronta, não é uma fórmula mágica, mas são princípios de como ser cheio do Espírito Santo. O verso 1 que nós lemos esta noite diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, volta do Rio Jordão e vai pelo Espírito ao deserto. É interessante porque a palavra usada no original aqui para cheio, Jesus cheio do Espírito Santo. A palavra no original aqui pode ser traduzida como abundante, pode ser traduzida como completo, pode ser traduzida como completamente ocupado, cheio do Espírito. Cheio aqui é alguém completamente ocupado pelo Espírito Santo. Cheio aqui é alguém abundante no Espírito Santo. Cheio aqui é alguém completo no Espírito Santo. Então Jesus era alguém cheio do Espírito. Ele era Deus, mas nós não podemos nos esquecer que ele veio como homem. E como homem, ele precisava ser
cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então eu creio que, à semelhança de Jesus, nós precisamos ser repletos. Nós, como igreja e individualmente, cada um de nós precisamos ser abundantes. Precisamos ser completamente ocupados pelo Espírito Santo de Deus. E como vai se dar isso? Como ser cheios do Espírito Santo? Para ser cheio do Espírito Santo, primeiro, eu preciso desejar. Eu preciso querer. Se eu não quiser, eu não serei cheio do Espírito Santo. A minha vontade conta aqui nesta circunstância. Jesus disse em Apocalipse capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então as palavras sede, querer e vir são chaves aqui neste texto. É preciso ter sede. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo se não tiver sede de se encher do Espírito Santo. Eu penso e espero que todos os irmãos que estão aqui esta noite me ouvindo e aqueles que me acompanham pela internet tenham sede de ser cheios do Espírito Santo. Nós lemos em João capítulo 7, verso 37 até o verso 39, dizendo, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto continua dizendo, e ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vejam vocês que Jesus, ao se levantar na festa, disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. É preciso ser sedento. Talvez seja este um dos principais problemas que obstruam as pessoas, que impeçam as pessoas de serem cheias do Espírito Santo. A falta de sede. Isso é muito importante, porque às vezes nós somos bem sedentos de tantas coisas. Mas a sede pelo Espírito de Deus é algo que muitas vezes não se faz presente na nossa vida. Precisamos ser sedentos do Espírito de Deus. Precisamos ter sede, ter desejo por ser cheio do Espírito Santo. Eu não posso pregar sobre ser cheio do Espírito Santo para pessoas que não têm sede do Espírito Santo. Para pessoas que acham que está bem assim. Quem acha que está bem do jeito que está e que deve continuar do jeito que está, esta mensagem não fará efeito, porque esta mensagem é para quem quer mais. Para quem olha e diz, olha, não está bem do jeito que está. Eu preciso de mais de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso de caminhar mais nesse processo. Eu quero mais para a minha vida. Nós tivemos esse retiro que marcou a nossa vida ali na cidade de Campo Mourão, e eu já venho falando dele desde domingo passado, mas de alguma forma isto me levou a querer mais e mais e mais e mais de Deus. Quem acha, já está bom, não preciso mais, não experimentou o poder do Espírito Santo.
Porque quando você experimenta o poder do Espírito Santo na sua vida, você percebe que não está bom, que você precisa de mais e de mais e de mais. E quanto mais cheio você é de Deus e da presença do Espírito Santo, mais você quer se encher ainda da presença de Deus e do Espírito Santo. É algo que você nunca chega no ápice e diz, bom, não preciso mais, tá bom, não precisa me abençoar mais, Deus, já cheguei no topo, já cheguei no máximo, já cumpri a meta, já estou cheio do poder, não preciso de mais nada, está tudo bem comigo. Quem pensa assim está muito enganado, porque quanto mais você experimenta da presença de Deus, mais você quer. E é algo tão profundamente impressionante que você quer mais e mais e mais, e parece que quanto mais você está vivendo numa ambiência celestial, mais você quer dessa presença, dessa relação com Deus, desse poder do Espírito Santo. É algo superior a qualquer outra coisa que você possa sentir nessa terra. Quem está acomodado na onde está perdendo a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. Precisamos ter sede de Deus. Eu tenho orado para ser cheio do Espírito Santo, todos os dias. Tenho orado para a igreja ser cheia do Espírito Santo. Temos orado, eu, pastor de Umuarama, para que haja um avivamento sobre a igreja. Temos orado, eu, pastor João, para que haja um avivamento sobre a igreja, e os outros daqui com certeza estão orando também para que haja um avivamento, para que sejamos cheios do poder de Deus. Nós não estamos falando de bizarrices do pentecostalismo, não estamos falando de coisas esdrúxulas, esquisitas, de gente vomitando, caindo no chão, pulando, rodando a barra. Não estamos falando dessas coisas, nós estamos falando de poder do Espírito de Deus. Quanto mais você toca no poder do Espírito, mais você quer. É preciso ter sede. E como acontece a sede? Alguém diz, mas eu não tenho sede, eu quero ter sede. Como é que eu faço para ter sede? Primeiro, é preciso ter a consciência da necessidade. Você precisa. Talvez você nem saiba que precisa, mas você precisa do poder do Espírito. E quanto mais você tiver o Espírito Santo agindo na tua vida, mais você tem a consciência dessa necessidade de que você precisa de mais ainda. Então você precisa. Mesmo que você ache que não precisa, você precisa. E aliás, quem acha que não precisa é o que mais ainda precisa. Porque não descobriu que tem essa necessidade. Você precisa. Primeiro precisa vir essa consciência da necessidade. Eu preciso. É para mim. É para mim. Segundo, para ter sede, eu preciso ter contato com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque você pode não ter o desejo até que comece a conviver com gente cheia do poder de Deus. Você pode nem ter o desejo até que comece a entrar num lugar onde as pessoas que estão ali são cheias do poder do Espírito. Porque quando você tem contato com gente cheia do poder do Espírito, a menos que você não seja convertido, porque se você não é convertido, então quando você tem contato com pessoas, eu não estou falando de gente que frequenta a igreja, tem gente que frequenta a igreja há 40 anos e não se converteu, e eu não estou aqui para julgar quem é ou quem não é convertido, mas estou dizendo que se a pessoa não é convertida, quando ela tem contato com gente que é cheia realmente do poder do Espírito Santo, talvez ela se sinta incomodada e não queira isso para a vida dela. Ou talvez ela queira, e talvez ela não queira. Mas quando você é realmente convertido em Cristo, quando você tem contato com gente cheia do Espírito, você quer aquilo para a sua vida. Eu me lembro que fui criado com pessoas cheias do poder do Espírito Santo.
Me lembro do pastor, que não canso de citar aqui, do pastor José Augusto dos Santos, um homem cheio do poder do Espírito Santo. Me lembro do pastor José Sanches, o meu tio, cheio do Espírito Santo. E quanto mais eu convivia com aquelas pessoas, mais eu tinha vontade de ser como elas. Eu dizia, eu quero ser como esse homem. Não é possível. Ele parece que vive num outro nível. Ele vive numa outra esfera da realidade espiritual. Eu estou muito aquém, estou muito vazio perto dele. E quanto mais eu chegava perto dessas pessoas, mas eu tinha desejo. Você precisa conviver com gente cheia do Espírito Santo. O problema é que a maioria das pessoas convive com pessoas vazias de Deus, que se dizem crente, mas são vazios. Só falam palavrões, só falam besteiras, só falam piadas, só falam coisas deste século, só falam em comprar, só falam em vender, só falam em dinheiro, só falam em adquirir, só falam em beleza física, só falam nessas coisas, são vazias de Deus. Então as pessoas convivem com gente assim, acaba ficando assim. Mas se você conviver com gente cheia do Espírito de Deus, você fica incomodado se você não for cheio do Espírito, porque aquilo vai te incomodar para você ser cheio do Espírito Santo. Ter sede, para ter sede eu preciso andar com gente que tenha o poder de Deus na vida. Eu preciso estar no contato com pessoas que são cheias de Deus. E assim a sede vai começar a surgir. Preciso ter sede, querer realmente. Quem tem sede, venha e beba. E ainda não só querer, mas ir em busca de. Porque aqui há uma ação por parte do sedento. Se ele tem sede, deve ir. E se for, deve beber. Quem tem sede, venha e beba. Então, se encher do Espírito Santo tem a ver, primeiro, com a ação de Deus. Que ação de Deus? A ação em conceder o Espírito Santo, em te proporcionar essa graça, sem a qual eu e você jamais seríamos cheios do Espírito Santo. Então a iniciativa de encher o ser humano com o Espírito Santo parte de Deus. Primeiro vem de Deus, mas também tem a ver com a nossa atitude de buscar, de ir, de querer. Por isso, o primeiro passo é desejar. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Você precisa desejar, você precisa querer, você precisa ter sede, senão nunca será cheio do Espírito. Deseje, queira. Mas aí vem o segundo passo. O segundo passo é criar um ambiente onde o Espírito Santo possa se manifestar abundantemente em mim. Esse é o segundo passo, é muito importante. Não só eu preciso ter sede, tem gente que quer, não, eu tenho sede, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero, é isso mesmo, eu tenho sede, eu tenho vontade, ótimo. O que eu faço? Então agora vem o criar o ambiente. Você precisa criar um ambiente na tua alma, no teu coração, na tua vida, para que o Espírito Santo se manifeste abundantemente em você. Presta atenção, nós estamos falando sobre a tentação de Jesus. E Jesus, sendo Deus, foi enfrentar o diabo cheio do Espírito Santo. Se queremos enfrentar as tentações e vencer, porque enfrentaremos as tentações, querendo ou não, agora, para vencer, precisamos ser cheios do Espírito. Então, para ser cheio do Espírito, eu preciso, além de querer, agora eu preciso criar um ambiente para que o Espírito Santo se manifeste abundantemente em mim. Como? Como é que eu crio um ambiente para o Espírito Santo se manifestar abundantemente em mim? Primeiro, santificação. Este é o primeiro passo para se criar um ambiente. Para você produzir alguma coisa, você precisa criar as condições para que aquilo que você quer produzir aconteça. Se você quer produzir na sua casa melancia, se você quer produzir na sua casa abobrinha, se você quer produzir pimenta, se você quer produzir qualquer alface, você precisa criar as condições para que aquilo produza. Você precisa
tratar a terra. Você precisa adubar a terra. Você precisa regar a terra. Você precisa semear a terra. Você precisa tirar as ervas daninhas. Você precisa tirar os problemas, as pedras, para que aquilo possa produzir. É assim com o Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso agir. Primeiro, santificação. Porque o Espírito Santo não vai encher um templo sujo. Não vai. Ou seja, se há pecado em mim, se há prática do pecado contínua na minha vida, eu preciso abandonar. Preciso abandonar. O Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Presta atenção, este corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, quem cuida do teu corpo é você. Quem cuida do meu corpo sou eu. Eu posso utilizar este corpo para pecar, ou eu posso utilizar este corpo para louvar a Deus. Eu posso utilizar essa boca para falar impropérios, para falar coisas maliciosas, para falar lisonjas, para falar mentiras, para falar mal das pessoas, para falar palavrões, para falar coisas que não agradam a Deus, ou eu posso usar esta boca para louvar ao Senhor e falar coisas boas, que abençoam as pessoas. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu posso usar essas mãos para fazer coisas boas, ou eu posso usar essa mão para fazer coisas erradas. Eu posso usar esses pés para ir a lugares bons, ou eu posso usar esses pés para ir para o pecado. Eu posso usar o meu corpo como eu quiser. Ele é templo do Espírito Santo e eu tenho a responsabilidade de preservar o meu corpo para o Senhor. É preciso uma atitude de santidade em relação ao corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito e isso não pode ser deixado de lado. Você tem uma responsabilidade com o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito e você tem que cuidar do seu corpo na presença de Deus. A gente precisa reconhecer o pecado em nós, confessar o pecado e abandonar. 3 passos importantes em relação ao pecado. Primeiro, reconhecer que eu estou pecando. Segundo, confessar ao Senhor o meu pecado. Às vezes é necessário confessar ao irmão também. Terceiro, abandonar. 3 passos. Mas reconhecer o pecado nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, porque às vezes o pecado se tornou tão habitual em mim que eu deixei de notar que ele é pecado. E ele passou a ser um hábito na minha vida. Pode acontecer. Às vezes eu estou tão habituado ao pecado que ele se tornou parte do meu hábito de vida. E eu esqueço que ele é pecado. Eu não reconheço ele como pecado. Este é um grande problema. Quando um objeto estranho entra na sua vida, no seu corpo físico, Deus fez a natureza para nos ensinar as realidades espirituais também. Se um objeto estranho, um corpo estranho entrar no seu organismo, há um processo no teu organismo que precisa reconhecer aquele objeto estranho como estranho. Se ele reconhecer, então, eles vão inflamar aquele lugar para expulsar aquele objeto estranho. É por isso que muitas vezes surge febre na gente, porque de alguma forma o organismo reconheceu que um objeto estranho entrou dentro de nós. Agora há um grande problema. Quando entra um objeto estranho e o organismo não reconhece que aquilo é um objeto estranho, o organismo pensa, isso faz parte de mim. E aí ele não combate aquilo e aquilo acaba levando a pessoa a óbito. Assim é com o pecado. Eu preciso reconhecer que o pecado é pecado. Eu preciso notar, às vezes ele se tornou tão parte de mim que o meu organismo espiritual não reconhece. Ele diz, faz parte, já é parte do meu hábito mesmo. Por exemplo, pessoas que falam palavrões o tempo todo. Fala tanto palavrão que ela nem sabe que ela fala palavrão. Ela já não reconhece mais o palavrão.
Pessoas que falam mal dos outros, fala tanto mal das pessoas que ela não tem outra conversa, a não ser falar mal das pessoas. Então, ela, de alguma forma, ela não consegue reconhecer que aquilo é errado. Pessoas que vivem atrás do materialismo, ela é tão materialista, ela está tão apegada às coisas materiais, que ela não percebe que a vida dela gira em torno do material. Ela não reconhece isso como pecado. Ela acha que isso é o normal da vida. Então aquilo continua lá. Eu preciso reconhecer. E para reconhecer, eu preciso, preste atenção, essa palavra é maravilhosa. Eu estou sem o relógio. E o Rodolfo já falou para mim, para que você quer colocar pilha? Você não olha mesmo para o relógio? Então vamos lá, vamos caminhar. Mas estamos chegando, já daqui a pouco nós chegamos no final. Porém, eu preciso reconhecer. Muitas vezes preciso pedir ao Espírito Santo que sonde os nossos corações. E se o Espírito Santo encontrar alguma coisa que não está agradando a Deus, que ele traga a nossa mente para que possamos confessar, pedir perdão ou perdoar às vezes e abandonar. Eu preciso orar ao Espírito Santo. Presta atenção, eu quero ser cheio do Espírito. Então eu preciso orar ao Espírito Santo, Espírito de Deus. Será que alguma coisa eu estou tendo dentro de mim? Alguma coisa eu estou fazendo? Ou estou pensando? Essa oração tem que ser com sinceridade na tua alma. E dizer, Senhor, eu quero saber se há alguma coisa em mim que está errado, na minha prática de vida, na minha forma de ser. E é preciso orar sempre isso. Não é orar, orei uma vez, não ouvi nada, então está tudo bem comigo, sou santo, 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 não tenho nenhum erro. Não é isso. A palavra apontou alguma coisa errada para você, nem precisa orar. Se a palavra já te mostrou, acusou no teu coração, é de Deus falando com você. Mas às vezes você não consegue perceber ainda. Então é preciso orar, Senhor, eu quero saber, será que tem alguma coisa errada ainda dentro de mim? A forma com que eu trato as pessoas, a forma com que eu penso, que eu falo, os meus desejos, meus objetivos. Se tem alguma coisa, me mostra, Espírito Santo, revela ao meu coração, traz à minha mente para que eu possa confessar esse pecado diante do Senhor, pedir perdão e abandonar. Se você fizer essa oração com sinceridade, o Espírito Santo vai te mostrar. Vai te mostrar. É claro que essa oração precisa vir acompanhada da meditação na palavra, porque a Bíblia já diz o que é pecado para você aqui na palavra. Você precisa ter a prática de ler a palavra e aplicá-la na sua vida. Obviamente, alguém que está cometendo adultério, por exemplo, não precisa orar, será que é pecado? Não, a palavra já diz que é pecado. Alguém que ama o dinheiro não precisa ficar perguntando, Senhor, será que eu amo? A palavra já diz. Então veja, ore ao Espírito Santo para que traga à sua mente, porque tem coisas que estão tão encrustadas, tem coisas que estão tão apegadas à nossa prática de vida, que elas se tornam parte de nós e a gente não consegue notar. É importante confessar o pecado ao Senhor. É importante pedir ao Senhor que nos ajude a confessar. É preciso confessar com os lábios, dizer. É preciso. O Espírito Santo, através de Paulo, diz em Romanos, capítulo 10, verso 10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É importante o ato de confessar. Confessar os pecados diante de Deus. Confessar os pecados uns para os outros, às vezes. Às vezes é importante encontrar um irmão maduro e dizer, irmão, eu tenho que te confessar um pecado que eu tenho feito e eu preciso de ajuda e oração nessa parte. Confessar esse pecado. Mas também, principalmente, confessar ao Senhor. E se você peca contra o irmão, confesse ao irmão, eu pequei contra você e eu quero que você me perdoe. É importante confessar os pecados. O Espírito Santo diz, através do apóstolo João, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar ao Senhor, Ele nos perdoa. Não há homem que possa perdoar o seu pecado.
O único pecado que eu posso perdoar seu é o pecado que você comete contra mim. Se você fez alguma coisa contra mim e vem me pedir perdão, eu posso dizer, está perdoado, eu perdoei. Mas eu não posso perdoar o pecado que você cometeu contra outra pessoa. Só Deus pode perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a confissão é importante. Às vezes, são confissões que vão abarcar desde a nossa adolescência. São coisas que nós vamos lembrar e acho que isso é muito importante. Quanto mais aberto você está ao Espírito Santo, mais ele vai trazer à tona coisas do seu passado que precisam ser confessadas. Às vezes tem pecados que nunca foram confessados diante de Deus. Esses dias eu estava orando e foi uma oração de confissão, porque quando comecei a orar e pedi ao Senhor que sondasse o meu coração sinceramente e me trouxesse à tona coisas do meu passado, da infância, da adolescência, vieram à minha mente, começaram a surgir e eu comecei a lembrar, eu disse, mas eu nunca confessei isso como pecado e eu nunca pedi perdão ao Senhor por isso e comecei a falar e a confessar. Isso é importante. Eu não estou falando aqui de regressão espiritual, não estou falando aqui que você tem que fazer um trabalho espiritual para regredir até o útero da mãe. Isso não tem nada de evangelho. Eu estou falando de você se lembrar de coisas do seu passado e pedir perdão ao Senhor. Isso precisa acontecer. Porque alguns pecados não confessados nos atrapalham de sermos cheios do Espírito Santo. A santificação passa pelo processo de reconhecimento, confissão e abandono. Então, como criarmos um ambiente onde o Espírito Santo possa manifestar-se abundantemente em nós? Não só através da santificação, mas aqui abrange uma outra coisa importante. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso abandonar a prática da reclamação e da murmuração e assumir para mim a prática da gratidão. Preste atenção, isso é muito importante. É muito importante. Muitas vezes nós somos levados a viver uma vida de reclamações. A prática nos serviços, a prática nas famílias, a prática na roda dos amigos, do trabalho, a prática das pessoas é, geralmente, sempre de reclamar. E isso entristece o Espírito Santo. Isso entristece a Deus. Nós precisamos adotar um outro estilo de vida se queremos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai abundantemente habitar em meio ao pecado da murmuração, da amargura, das reclamações. Há uma prática comum entre, eu vou falar da nossa realidade, dos brasileiros, eu não sei dos estrangeiros, mas há uma prática comum dos brasileiros, é a prática da murmuração, da lamúria, da lamentação. Você encontra uma pessoa, ela já está murmurando, já está reclamando. Se não está reclamando do tempo, está reclamando do governo. Se não está reclamando do governo, está reclamando da falta de dinheiro. Se não está reclamando da falta de dinheiro, está reclamando da saúde. Se não está reclamando da saúde, está reclamando da família. Se não está reclamando da família, está reclamando do trabalho. Se não está reclamando do trabalho, está reclamando do vizinho. Se não está reclamando do vizinho, está reclamando do trânsito. Se não está reclamando do trânsito, está reclamando da cidade. Se não está reclamando da cidade, está reclamando do país. Se não está reclamando do país, está reclamando da idade. E assim vai, o tempo todo, uma reclamação, uma murmuração, uma prática do brasileiro, isso que eu acredito que deve atingir outros povos também, porque isso é uma prática demoníaca. O Espírito Santo diz, através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o Espírito Santo diz através de Paulo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja grato, que você agradeça em todas as circunstâncias. Não importa se você come a comida que gostaria de comer, ou se você está comendo hoje uma comida que você nem gostaria muito de comer. Dê graças a Deus. Agradeça porque você tem o que comer.
E quando não tiver o que comer, agradeça, porque você, apesar de não ter o que comer, está vivo e Deus está te sustentando. Agradeça em todo instante. Precisamos ter a prática do agradecimento. Mas as famílias, às vezes, são tão formatadas na prática da reclamação, que a criança já nasce, a primeira coisa que ela aprende é reclamar. E as crianças já vivem em reclamação. Não permita a reclamação dentro da sua casa, não permita. Não permita a reclamação na hora do almoço, da janta, não permita. A gente vai para a comida, para o almoço, para a janta, está lá a mesa, está farta a mesa, tem arroz, feijão, ovo, está farta a mesa, aleluia, e a gente está reclamando. Misericórdia, esse ovo aqui está muito amarelo, só ovo, não dá. Eu tenho certeza que vocês não comem só ovo. Nós precisamos mudar a prática da vida. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, diz Paulo, pelo Espírito Santo em 1 Tessalonicenses 5,18. Vejam que não é uma opção, é uma ordem aqui. Aqui há um verbo presente no grego que significa uma ação contínua em andamento, ou seja, estejam sempre dando graças a Deus. E além disso, ele está no modo imperativo, que é o modo da ordem. Há uma ordem, deem graças, façam isso. Não é uma opção, é uma ordem. O Espírito Santo não pode abundar onde há uma vida amarga, cheia de reclamações e de murmurações. E às vezes a reclamação e a murmuração, ela está tão apegada à nossa prática de vida, que a gente tem dificuldade de entender que isso é pecado. A gente diz, mas eu só estou comentando. É um comentário sempre negativo em relação à vida. Comentário negativo e reclamação é a mesma coisa. Então, para criarmos um ambiente onde o Espírito Santo possa manifestar-se abundantemente, nós não estamos falando de se encher do Espírito. Para se encher do Espírito tem que adquirir outras práticas de vida. Para criarmos esse ambiente onde o Espírito Santo possa se manifestar abundantemente em nós, além da santificação, além de abandonar as reclamações e murmurações e vivermos a prática da gratidão, nós precisamos também ter um coração humilde e pronto para pedir perdão e para perdoar. Essa é uma outra coisa muito importante. Precisamos aprender a pedir perdão e perdoar. Uma das coisas que mais atrapalha, irmãos, as pessoas de serem cheias do Espírito Santo é o orgulho, é a vaidade, é a soberba. Às vezes a gente olha para alguns exemplos ímpios da sociedade e diz assim, ele é orgulhoso, olha lá o que ele fez. Ele é soberbo, eu não. Porque nós sempre temos a tendência de focar em um exemplo bem ruim para acharmos que a pessoa é pior e que nós estamos bem por causa disso. A gente sempre tem a tendência de focar no pior. Pior. Aquele lá, então, tá vendo como é que eu sou bonzinho? Aí o marido olha para a mulher e diz assim, tá vendo aquele marido lá? Fez aquilo, bateu na esposa, eu sou bonzinho. A gente sempre foca no pior para depois aliviar para o nosso lado. Não é assim. Precisamos ter a prática de olhar para Jesus. Ele é o nosso alvo de humildade. Muitas vezes nós temos dificuldade de pedir perdão. Isso é uma questão geral. Não é fácil pedir perdão. Nós erramos e às vezes demoramos 1 dia para reconhecer e 2 para pedir perdão. Às vezes é 1 ano para reconhecer e 3 para pedir perdão. Precisamos desenvolver a prática de reconhecer imediatamente o pecado e pedir perdão. Interessante porque Davi, quando pecou, no caso de Batseba, você lembra que Davi, ele era o rei de Israel, e um dia os reis tinham ido para a guerra,
E ele estava lá no palácio sem fazer nada e ele viu Batseba, que era mulher de Urias, tomando banho. E ele disse, eu quero essa mulher para mim. E ele mandou chamar Batseba para dentro do palácio. E ele teve um caso com Batseba. Mas aí Batseba ficou grávida. E aí o Davi fez o quê? Matou Urias. Colocou o marido dela na frente do exército para que ele morresse. Para que depois ele pudesse aliviar a sua própria consciência. E ele tomou Batseba e trouxe para dentro do palácio para ficar com ele. E ele achou que ia ficar tudo bem. Mas com Deus as coisas não são assim. Com Deus não fica tudo bem. Quando eu faço a coisa errada, não fica tudo bem com Deus. Porque Deus é santo. E Deus levantou Natã, o profeta. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, Natã chegou para Davi e contou uma história. Um homem tinha várias ovelhas, era muito rico, mas aí ele pegou a única ovelhinha do outro e matou a ovelhinha do outro. E aí, o que acontece com esse homem? E Davi falou, esse homem é um perverso. Tem que pagar muitas vezes mais, ele tem que acontecer isso, isso. Natã virou para Davi, profeta falando para o rei, virou para Davi e falou, esse homem é você. Você não tinha todas as mulheres do reino? Se fosse pouco, eu não te dava mais ainda? Você foi lá e pegou a mulher de Urias, a única que ele tinha. E você matou Urias. E quando Davi ouviu o profeta repreendê-lo na cara, ele podia ter falado para o profeta, morte para você agora. Ele podia ter falado para o profeta, mas também aquela mulher me provocou. Você não sabe como ela me provocou. Ele podia ter colocado culpa em qualquer outro, mas Davi não fez isso. Quando Natã repreendeu Davi na cara pelo erro, no capítulo 12 de 2 Samuel, verso 13, Davi imediatamente disse, pequei contra o Senhor. Ele não tentou justificar o seu pecado, não colocou a culpa na mulher, não colocou a culpa em ninguém. Ele reconheceu imediatamente que estava errado. Irmãos, o Espírito Santo às vezes diz ao nosso coração quando pecamos, e precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Então não pode deixar para amanhã, tem que reconhecer hoje e imediatamente pedir perdão. Quando você pecar contra alguém, peça perdão imediatamente. Se você falou uma palavra dura para sua esposa, se você tratou mal seu marido, se você agiu errado com a sua mãe, com o seu pai, se você agiu errado com o seu filho, se você agiu errado com o seu empregado, se você agiu errado com o irmão, imediatamente pare e diga, perdão, eu errei. Não tente justificar, não fique buscando desculpas. Precisamos, se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa ser imediato o perdão. Não pode deixar para depois. Você assim, não, mas a semana que vem eu encontro ele e falo. A semana que vem a gente vê isso aí. Vamos deixar passar um pouco, esfriar a minha cabeça. Não, tem que ser imediato. Se você reconheceu, faça agora. Por isso Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque quando lhe confrontaram o pecado, ele imediatamente reconheceu e pediu perdão. Agora, com a mesma velocidade que você peça perdão, também aprenda a perdoar. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, não só seja rápido no reconhecer e pedir perdão, como seja rápido da mesma forma em perdoar. Alguém lhe pediu perdão, não diga assim, 6 meses, não quero nem ver você. Daqui a 6 meses a gente conversa. Não diga assim, senão você não será cheio do Espírito Santo. Se alguém lhe pediu perdão, agora diga, perdoado. Está perdoado. É interessante porque, se você ler o texto de Samuel, quando Davi disse para Natã, pequei contra o Senhor, Natã falou, Deus já perdoou o teu pecado. Deus não é assim, olha, mês que vem a gente se fala então, vai ficando aí, quero nem saber, o mês que vem a gente se fala. Não, não é assim. Deus não diz assim, vou dar um gelo em você para você aprender. Deus não faz assim. O diabo pode dizer na tua mente, olha, você pecou, agora você pediu perdão, você acha que está tudo certo? Não está tudo certo, não. Deus está bravo com você e pode orar que a tua oração não vai passar do teto. Ele vai dizer isso para você, mas Deus não é assim. Se você pede perdão, se arrependeu, Deus perdoou o seu pecado. Amém. Não se fala mais nisso.
Pode ser que o pecado tenha uma consequência. Porque às vezes o pecado que eu faço acaba tendo consequências para mim. Mas Deus perdoou o seu pecado. As consequências são nessa terra. Se alguém deu um tiro numa pessoa e matou, se arrependeu, Deus perdoa o pecado, mas a consequência pode chegar. Ele vai preso. Talvez a própria consciência vai atormentá-lo durante anos. Mas Deus o perdoou. Deus perdoa, porque Deus é amor. Se você confessa e se arrepende, Deus perdoa. Então, do mesmo jeito que você pede perdão rápido, reconhece, você tem que estar aberto para perdoar também. Com a mesma velocidade. Rápido para pedir perdão e rápido para perdoar. Não deixa para amanhã. Se deixar para amanhã, azeda o coração, o Espírito Santo não abunda na vida. Se quer ser cheio do Espírito, tem que aprender a pedir perdão e tem que aprender a perdoar rapidinho. Quantas vezes fui confrontado nisso? E não hesitei. Quando alguém me disse, olha, você fez isso, perdão. Eu errei, perdoa agora. Eu errei. Tive que fazer isso várias vezes. É assim que funciona. O Espírito Santo não pode abundar em uma pessoa que é dura de coração, que demora para reconhecer o seu pecado, para pedir perdão. Também o Espírito Santo não pode agir abundantemente em uma pessoa que não perdoa. A humildade no coração faz a gente perceber que nós erramos e que se estamos cheios do Espírito Santo é pela única misericórdia e bondade de Deus. Então, para ser cheio do Espírito, eu preciso desejar. Eu preciso criar um ambiente onde o Espírito Santo possa manifestar abundantemente na minha vida. Como? Vivendo em santificação, abandonando a murmuração e a reclamação e vivendo com gratidão, e tendo um coração humilde e pronto para pedir perdão e perdoar. Mas continuando aqui, nós já vamos embora. Para criarmos um ambiente onde o Espírito Santo possa manifestar-se, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Irmãos, há uma importância fundamental em termos a palavra de Deus abundantemente em nós. O Espírito Santo diz através de Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra de Cristo é para habitar em nós, mas não escassamente, não miseravelmente, não a conta-gotas, mas ricamente. Não é simplesmente saber os textos da Bíblia de cor, não é isso. É pensar na palavra constantemente. É encher o coração durante o dia com a palavra de Deus. É meditar nos salmos da palavra do Senhor. Onde há palavra em abundância, o Espírito Santo pode atuar. A palavra de Deus precisa ser amada por nós. Eu sei que a gente ama muitas coisas, mas a pergunta é, nós amamos a palavra de Deus? A palavra de Deus precisa ser amada por nós. Precisa ser lida, estudada por nós. A palavra de Deus precisa ser guardada em nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa ser utilizada em nossa prática de vida. Precisa ser obedecida por nós. Precisa nos limpar. Precisa nos guiar. A palavra do Senhor precisa interagir conosco. Precisa ser recebida com fé. Nós precisamos crer que o Espírito Santo é para nós. Precisamos crer que podemos ser cheios do Espírito Santo hoje. Crer em Jesus. Jesus disse no texto em que lemos, em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava falando do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus está habitando ricamente em nós, então há um ambiente para o Espírito Santo nos encher. Há um ambiente para o Espírito Santo nos encher.
Como é que eu me encho do Espírito Santo? Presta atenção, esta pregação é fundamental para você vivê-la todos os dias da sua vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa cultivar uma vida de adoração e louvor. A adoração e louvor, isso precisa ser contínuo, porque eu e você somos adoradores do Senhor. Jesus disse para a mulher no poço de Samaria: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4:23. Para termos o enchimento do Espírito, precisamos uma vida de adoração. Adorar, irmãos, não é só cantar. Tem gente que acha que para ser cheio do Espírito Santo tem que ficar cantando o dia inteiro. Se você quer cantar, quem está contente, cante. Mas a adoração é um estilo de vida. É uma vida em que você reconhece a presença de Deus em todos os lugares. É uma vida em que você reconhece a ação do Espírito Santo em você. É uma vida em que você vê a ação criadora de Deus. É uma vida em que você se deleita na presença do Senhor. A cada momento você precisa ser um adorador. Quando a gente vem ao culto, irmãos, não é assim: eu vou vir ao culto para ver, será que o Rodolfo vai escolher uma música boa para adorar? Essa música não foi muito boa, não consegui adorar. Não adianta. Se temos essa mentalidade, nós nunca adoramos. Nós temos que ser adoradores, seja onde estivermos e seja qual for a música que esteja cantando aqui, desde que não tenha heresia, e não terá. Então você já pode adorar com essa música. Não importa se o ritmo dela é lento, se é um pouco mais rápido, se é alto, se é baixo. Nós temos que ser adoradores. E por último, para criarmos um ambiente onde o Espírito Santo possa se manifestar, nós precisamos buscar a Deus intensamente. Vivemos em uma sociedade que não privilegia a persistência. A gente começa algo e já abandona. Em geral é assim. Mas aqui nós temos uma prática importante para a vida espiritual, que é a persistência. Jesus disse em Mateus 7,7: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Está falando da ação do Espírito Santo. Precisamos pedir, buscar e bater até que a graça do Espírito Santo seja repleta em nós. Nós não podemos parar de buscar. Não podemos. A persistência é algo ensinado por Jesus nas Escrituras. Aliás, até em Lucas capítulo 18, verso 1, nós lemos: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E assim contou-lhes a parábola da viúva persistente. Então a perseverança é algo importante na vida dos crentes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Precisa buscar e nunca deixar de buscar. Buscar continuamente. Buscar sem cessar. Orar sem cessar. A nossa sociedade não privilegia a persistência. A gente começa e para. Começa e para. Precisamos ter persistência. Orar até que. Devemos orar até que Deus responda a nossa oração. Sabe de uma coisa? Nem sempre Deus responde a sua oração na hora. Nem sempre Deus responde a sua oração no mesmo dia. Nem sempre Deus responde a sua oração no mesmo ano. Temos que orar até que. Tem gente que acha assim: Deus não respondeu a minha oração, não gosta de mim. Não, eu digo o contrário. Se Deus não respondeu a sua oração, Ele gosta de você. Ele quer que você aprenda a ter persistência, porque a vida espiritual só se constrói com persistência. Talvez você tenha orado para receber o poder do Espírito Santo e não tenha recebido ainda. Continue orando. É a persistência. É na persistência que vai se formar o teu caráter espiritual cristão. É na persistência que você vai amadurecer espiritualmente. É na persistência que vai ser construído em você uma vida de fé.
É na persistência que vai ser construída em você a resistência espiritual em relação a este mundo. É na persistência que você vai amadurecer a ponto de contemplar as grandezas de Deus. É na persistência, nós não podemos parar, nós não podemos desistir. A igreja do Senhor não para. Nós vamos continuar orando e buscando. Sabe quando eu vou parar de orar por um avivamento? Nunca. Porque sempre vou orar. E quando o avivamento descer, eu vou continuar orando por mais avivamento. Nós precisamos. Sabe quando devemos parar de orar por ser cheio do Espírito Santo? Só quando chegarmos no céu. Porque lá já não vamos precisar mais. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que orar. E quanto mais cheio formos, mais temos que orar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Vamos ficar em pé. Eu sei que talvez essa mensagem tenha ficado um pouquinho longa. Mas tem alguns princípios aqui que, se você seguir para a sua vida, o poder do Espírito Santo vai ficar em você. E você vai criar o ambiente na tua vida para ser cheio do Espírito. E isso vai mudar a sua vida. Para ser cheio do Espírito, eu preciso ter sede. E criar o ambiente, vivendo em santidade, abandonando a murmuração e criando a gratidão em mim. Tendo um coração humilde, pronto para pedir perdão e pronto para perdoar. Alimentando o coração com a palavra de Deus sempre. Cultivando uma vida de adoração e louvor ao Senhor. E buscando o Senhor incessantemente. Só assim nós poderemos ser cheios do Espírito Santo. E aí vamos vencer as tentações desta geração. Só assim nós poderemos viver sem buscar o pão em primeiro lugar. Caso contrário, o pão será sempre uma prioridade. No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos continuar essa série falando da segunda tentação de Jesus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus amado, estamos aqui esta noite e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos orar até sermos cheios do Espírito Santo. E depois que formos cheios do Espírito, queremos continuar orando, buscando ao Senhor. Queremos ter uma vida de oração, uma vida de busca do Senhor. Sonda o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, vê se há em nós algum caminho mau. Traz à nossa mente as coisas erradas que porventura tenhamos feito, que não agradam ao Senhor e que tem esfriado a nossa vida espiritual. Ó Deus, enche com o poder do Teu Espírito os corações e traz sede às vidas. Senhor, coloca em nós um desejo pela santidade, por buscar a santificação. Coloca em nós, Senhor, uma alegria, Senhor, de gratidão. Arranca de nós todo espírito de murmuração, de reclamações. Coloca em nós um espírito de humildade, Senhor, que possamos, ó Deus, reconhecer o nosso pecado e pedir perdão imediatamente. Coloca em nós, Senhor, um espírito perdoador. Ajuda-nos a perdoar com a mesma rapidez com que pedimos perdão. Senhor amado, fortalece a nossa vida para que a Tua palavra habite ricamente em nós, ricamente na nossa vida, no nosso coração. Cria em nós uma vida de adoração e louvor ao Teu nome. Somos verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores. Não nos deixa, Senhor, largar a continuidade. Ajuda-nos a viver em persistência, em busca contínua do Senhor, em busca contínua. Enche a Tua igreja com Teu Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar com alegria.